Está disponível mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é o vídeo mais importante de todos eles, até aqueles que ainda virão. Por que que é o vídeo mais importante, Ron? Porque eu vou falar de risco e risco eu já venho te alertando há um bom tempo, desde o primeiro vídeo, que é o tema mais importante de uma carteira de investimentos. Por isso que o capítulo de hoje é risco é essencial e geri-lo é fundamental. Então, para você que está chegando agora, meu muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Fique muito à vontade, tá bom? E para você que está de volta, já está me acompanhando, eu também te agradeço por sua confiança. E para você, então, que está aí do outro lado, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e também me siga no Instagram. Está disponível aí para que você possa saber qual é o endereço da minha rede social. E caso você queira adquirir o livro Panaceia, Invista Sem Depender de Profissionais, vai lá, acesse o site. Dá tempo, tá? Dá tempo de você adquirir, dá um pause, faça a aquisição pelo e-book ou livro físico em www.eronmarques.com.br. Mais uma vez, esse momento merchan realizado com sucesso, é hora então da gente seguir e falar com muita propriedade sobre risco. Você tem que sair deste vídeo de hoje aprendendo tudo, dominando o assunto risco, porque é a parte fundamental da sua carteira de investimentos. Vamos começar então falando sobre a definição de risco. Já faço uma pergunta para você. Qual é a definição de risco para você quando você vai investir em um determinado investimento? O que você considera como risco? Qual é essa definição de risco? Fale, por favor, qual é a definição de risco? A maioria das pessoas, disparadamente, mais de 90% das pessoas consideram risco como a probabilidade de um prejuízo, ou seja, é perder dinheiro. Se você também tem essa definição, pare agora. Vamos esquecer, exclua isso do teu subconsciente, porque essa é uma definição equivocada. Então eu vou trazer para você qual é a verdadeira definição de risco. Por que que eu falo sempre de risco e nós vamos falar sempre de risco e retorno e nós vamos ver já já pelo tripé? Por que que eles andam junto, que nós chamamos de correlação positiva. Então, se o retorno é elevado, o risco também é. Se o risco é baixo, o retorno também será baixo. Andam juntas, não tem como desfazer essa correlação. Por isso, o risco, quando nós falamos de investimentos, é então a probabilidade de uma rentabilidade esperada não se realizar. Um título prefixado, um CDB prefixado, ou um título público federal, que diz, nós vamos pagar 15% ao ano. Qual é o risco, então, envolvido? Qual é a definição de risco a partir de agora? É que esta rentabilidade de 15% ela não se realize ali no seu vencimento ou antes disso. Alguma coisa acontece no meio do caminho e pode prejudicar a rentabilidade. Então, risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade esperada. Quanto maior é o grau de incerteza à rentabilidade, ao retorno, maior é o risco desse ativo, maior é o risco desse investimento. Ficou clara essa definição? Não se esqueça, essa definição tem que ficar gravada e você tem que assumir essa definição daqui para agora, tá? Então, risco é o grau de incerteza sobre uma rentabilidade esperada. Quanto maior ele for, maior é o risco envolvido. Quanto mais baixo ele for, menor é o risco envolvido. Certo? Vamos agora conhecer esse tripé. Veja, nós estamos falando aqui de rentabilidade, risco e liquidez. Por que esse tripé? Porque é o tripé trivial, de todo investimento. Então você vai ter que considerar essas três opções: nível de rentabilidade, nível de risco e qual é o nível de liquidez. Perceba que quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Já falei há pouco. Então, mais retorno, mais risco. Menos retorno, menos risco. E perceba ali no final que quanto maior a liquidez, menor é a rentabilidade, menor é o risco. Porém, quanto menor for a liquidez, maior será a rentabilidade, maior o risco. Heron, ficou um pouco confuso, explica para eu entender melhor. É claro que eu vou explicar.
porque você tem que entender, e eu sei que para um leigo, às vezes fica confuso. Então vamos imaginar o seguinte, você está investindo em um título público federal, ou CDB de um banco, um RDC de uma cooperativa. Vamos pegar esses títulos mais conservadores, que estão aí disponíveis no mercado. Então quer dizer o seguinte, bom, qual é o nível de risco do Banco Itaú comparado ao nível de risco do Banco Master? Itaú, um banco centenário, amplamente seguro. É óbvio que se você for investir num CDB do Itaú, você não vai ter uma remuneração superior a 100%, porque é um banco em que você vai ter segurança, em que você vai ter o retorno do seu investimento, dificilmente vai quebrar. Né? Nós sabemos que, ano após ano, o Itaú bate recordes de lucros líquidos, né? Batendo aí acima de 40 bilhões. Então, nós vamos pegar agora o Banco Master. O Banco Master, né, se é que está dando lucro, é um lucro bem inferior, mas muito inferior ao Banco Itaú. Não é um banco centenário, e é um banco que está com alguns problemas de governança. Consequência disso, andou emitindo CDBs demais, ou seja, se endividou bastante e até está com problemas, enfrentando problemas agora para poder pagar esses CDBs. Até se discutiu uma possível venda em parte para o BRB, o Banco de Brasília, BTG Pactual, mas o CAD não aprovou a aquisição pelo BRB, BTG recuou, enfim, ainda continua um imbróglio a situação do Banco Master. Então, se você olhar os CDBs do Banco Master, tem disponível no mercado aí 120, 130 até 140% é capaz que você acha. E aí é óbvio, qual é o risco entre essas duas instituições? Quem oferece mais risco para você se você for investir? O Banco Itaú ou o Banco Master? É o Banco Master. Por consequência, é o que está te oferecendo a maior rentabilidade. Porque se ele não for atrativo, né, fácil o seu nível de risco, se ele não oferecer uma rentabilidade superior, atrativa, por que você vai deixar de investir no Banco Itaú para assumir um risco maior e receber a mesma coisa? Imaginamos que as duas opções oferecessem 100% CDI. Por que você escolheria esse que o nível de risco é maior? Para que eu vou correr um risco desnecessário se eu tenho segurança aqui com o Itaú? Então é simples. Por isso que caminham juntos. Risco, né, e retorno. Agora tem a questão liquidez. O que quer dizer a liquidez? Digamos que você vai novamente ao Itaú e o Itaú te ofereça duas opções de CDBs. Uma com vencimento em um ano, ou seja, você tem que deixar o teu recurso lá parado, por um ano, você não vai conseguir resgatar se você precisar desse recurso. Só que, por consequência, o Itaú lhe fala, ó, você deixa um ano parado aqui comigo para utilizar o seu dinheiro, vou te pagar os juros de 15,50 ao ano. Então você vai receber ao final de período 15,5. Agora, se você quiser liquidez, ou seja, deu uma dor de barriga e você precisa do dinheiro, eu tenho essa opção, porém eu te pago aí 14,5% ao ano. A hora que você precisar do recurso, está disponível. Claro que a maioria das opções elas são pós-fixadas, né? Mas eu trouxe o exemplo de um pré-fixado, né? Já falando das taxas definidas para que fique melhor compreendido. E acho que ficou, não ficou? Então seguimos. Por que existe, então, esse tripé? Por que risco, retorno, eu preciso saber e entender perfeitamente, Ron? Porque como é que você vai fazer para saber se o seu investimento, aquele ativo que você está investindo, ele está rendendo bem? Como é que você faz? Você faz o quê? Você faz uma comparação. Normalmente se compara, né, esse CDB do Itaú ou do Banco Master com o DI, não é o CDI, lembra-se? Lembra-se do vídeo? DI. Então, esse DI é a referência, ou mesmo Selic é a referência. Se você estiver com uma rentabilidade superior ao DI, ótimo. Opa, mas entenda que o risco envolvido naquele ativo é maior. Agora, se você estiver tendo um retorno inferior ao DI, quer dizer que esse ativo te oferece um menor risco, por isso que está te remunerando menos, tá? E toda vez que nós falamos de risco, quer dizer que dentro desse retorno existe uma média, né? Uma linha linear traçada em que vai dizer, olha, 15% ao ano. Só que quando nós falamos principalmente de títulos prefixados, isso pode acontecer, que nós chamamos de marcação ao mercado, destoar. E tudo que destoa em relação àquela média que eu lhe falei, tudo que destoa para cima ou para baixo, é uma dispersão. Uma dispersão em relação à média. E isso representa o risco,
que é chamado de volatilidade. E para nós, profissionais, chamamos de desvio padrão. E são poucos os profissionais que dominam o conceito de desvio padrão. E o que é um desvio? Bom, é um desvio em relação a essa média. Desviou para cima, desviou para baixo, e padrão, porque ele foi padronizado. Existe uma fórmula para calcular o desvio padrão. Acho que ficou bem claro também em relação ao desvio padrão. Então vamos lá. Risco é traduzido como volatilidade. Primeiro, risco é traduzido como grau de incerteza em relação ao retorno esperado, que é traduzido para volatilidade e que para nós profissionais usamos um termo estatístico chamado desvio padrão. Seguimos para ver um pouquinho mais sobre risco através deste exemplo. Nós estamos trazendo, então, um retorno de fevereiro, março, abril, maio e junho. Ali em cima diz que a volatilidade, ou seja, o desvio padrão, termo estatístico que nós profissionais utilizamos e que você comece a utilizar a partir de agora. Itaú demonstra um desvio padrão de 1,56% e o Bradesco 1,29%. Qual dos dois oferece maior risco aqui? Tem maior volatilidade? Itaú. 1,56 é superior a 1,29. A média de retorno das ações do Itaú é de 1,13 nesse período, enquanto as ações do Bradesco renderam apenas 0,45. Então veja que em fevereiro, as ações do Itaú renderam 2,81 em relação a janeiro, em março 0,78, em abril caiu 0,5 e veio caindo, aí depois voltou a subir em maio. E você percebe isso pela linha, né? Então já subiu fortemente em maio e subiu um pouco mais em junho, fechando em junho com 2,30 de retorno. E aí, entre 2,81 em fevereiro, março 0,78, abril caiu um pouquinho, próximo a zero, maio subiu e junho subiu, existe uma média. Você traça uma linha, né, uma linha reta, linear, que você vai encontrar aquela média de 1,13 referente às ações do Itaú. Quando nós olhamos as ações do Bradesco, veja que ele está sempre abaixo, né, quando as ações do Itaú sobem, e está sempre acima quando as ações do Itaú caem. Então veja que em fevereiro entregou um retorno inferior às ações do Itaú, em março entregou um retorno superior às ações do Itaú, em abril superior, né, porque as ações foram caindo, então as ações do Bradesco caíram menos, só que em maio, quando voltou a entregar retorno forte, as ações do Bradesco entregaram menos, né? 1,22 contra 1,84 do Itaú e 1,54 em junho contra 2,30 do Itaú. Então fica fácil, graficamente falando, né, visualmente, fica fácil distinguir que as ações do Itaú aqui elas têm maior volatilidade. Como assim, Heron? Olha, só ver no início, onde está a linha do Itaú, né, a bolinha lá, próximo de 3, é o Bradesco próximo de 2. E conforme os dias vão se passando, né, o outro mês, olha como é que cai. Então as ações do Itaú caem, né, e fica abaixo da linha do Bradesco. E fica até abril. Só volta a superar a linha do Bradesco a partir de maio, quando entrega um retorno mais forte. E também em junho. Então você perceba que as ações do Itaú, elas, né, têm esses desvios maiores, que nós chamamos de desvio padrão. Por isso, fica claro, como eu falei, distinguir qual é a ação que oferece o maior risco aqui, se é Itaú ou Bradesco, né? E visualmente você consegue ver. E, por outro lado, qual que vai oferecer o maior retorno para o acionista? As ações do Itaú. Praticamente aí, né, mais que o dobro referente às ações do Bradesco. 1,13 contra 0,45. Então, lembra-se, você já deve ter visto, quanto maior o retorno, maior o risco. E quanto o maior risco, maior será o retorno. Por isso que nós devemos sempre enfatizar para todo investidor que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso aí é exigido pela Comissão de Valores Imobiliários e deve levar em todo o prospecto de investimentos. Prospecto é um documento que ele vai sintetizar as principais informações, né, com detalhes, pode ser longo, pode ser várias páginas ou poucas páginas, mas que vai trazer as informações referentes a um investimento qualquer, tá? Seja um lançamento de ações, seja IPO de debentures, seja CRI, CRA, enfim, você consegue o prospecto aí na sua instituição.
Chega. Vamos parar por aqui, porque eu sei que você já está de saco cheio. Esse assunto acaba ficando difícil à medida que a gente vai vendo mais informações. O nível de exigência é maior e por ter esse nível de exigência, ele vai fazer com que você se canse mais. E a partir de agora, se eu continuar, é muita coisa, você não vai conseguir assimilar. Então vamos dar uma pausa. Tome um café, ou então vai para o seu almoço, para a sua janta. Não sei em que momento você está me assistindo, mas eu sei que você está aprendendo, eu confio em você, eu sei que você vai voltar para aprender o restante, ainda a gente vai falar de outros termos. Para finalizar sobre risco, né? Por que é importante utilizá-lo? Então eu te aguardo confiante que você vai voltar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando a próxima aula estará disponível. Também vai lá e verifique minhas redes sociais, dê uma olhadinha, dê uma espiada, me acompanhe, me mande perguntas, se você tem algum questionamento, alguma dúvida, será um prazer te responder. E também, se você tiver tempo ainda, visite meu site www.heronmarques.com.br e te vejo para a próxima aula.